E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você está? Quero trocar uma ideia com você hoje a respeito de um livro que é a única coisa. Eu tenho certeza que algum insight você vai tirar dele. Para quem que é esse vídeo? Esse vídeo aqui é para aquela pessoa que é acostumada a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que acha que se ela fazer muita coisa, ela vai ser produtiva. E isso é uma coisa que nós fazemos hoje, né? A gente faz muita coisa com a intenção de sermos pessoas que produzem mais, quando na realidade o que você vai entender aqui, que é o que esse livro, que é o que esse livro fala, que esse livro fala, que é o livro do Gary Keller. Ele fala o seguinte, que você precisa aprender a focar naquilo que realmente vai te trazer resultado. E assim, é difícil você escolher isso ao longo do dia, porque, vamos lá, eu falo para vocês com a minha realidade aqui, a minha vida. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho que cuidar da empresa, eu tenho que cuidar das minhas mentorias, né? Eu tenho que cuidar dos alunos, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que ser marido, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser filho, tenho que ser irmão, né? Dentro da comunidade onde eu atuo, eu tenho que dar assistência, E aí o que acaba acontecendo? Um monte de coisa, e aí aquela sensação é que você levanta de manhã e parece que o dia ele é insuficiente para você poder fazer tudo o que você precisa de fazer. E se você não faz tudo aquilo que você acha que você deveria fazer, na hora que chega no final do dia, a sensação que a gente tem é uma sensação que a gente não fez o que deveria ter sido feito. A sensação de que, poxa, eu passei o dia inteiro e não fiz o que deveria fazer. E aí inicia o dia seguinte e continua fazendo a mesma coisa. Não sei se você compartilha da mesma ideia. Hoje, o que a gente faz? A gente vive num mundo onde nós somos bombardeados por informações, escolhas do nosso dia a dia, que o que a gente recebe num dia era o que os nossos pais, nossos avós levavam às vezes um ano para poder ter o tanto de informação que a gente tem. Eu fico imaginando, né? Às vezes eu fico assistindo esses filmes de época, estava assistindo um filme esse dia com os meus filhos e meu filho assim, mas pai, por que demorava tanto para um filme, o Batalhão 1866, uma coisa assim, 866, um filme americano que conta a história de um esquadrão, né, de um batalhão de mulheres negras e que elas eram responsáveis pelas cartas. Aí meu filho não conseguia entender aquilo. Falei, pai, como que as pessoas demoravam tanto para mandar carta? O que acontecia assim? Não vou falar aqui, mas é uma realidade totalmente diferente da que a gente vive hoje. Hoje, você quer falar com alguém, você manda um WhatsApp e pronto, já está, a informação já chegou. E você quer mandar um livro, uma encomenda, é tudo muito rápido. Né? Então, ou seja, tudo que a gente acaba vivendo hoje é muito mais trabalhoso e com muito mais informação do que se tinha antes. A gente acaba se perdendo isso, porque a gente quer fazer muita coisa e nesse afã de querer fazer muita coisa, no final das contas, a gente acaba não fazendo nada. Né? Eu fiz aqui algumas anotações e no livro, o que ele fala aqui? Ó, que o sucesso tem as suas próprias mentiras. Repetido com frequência, esses pensamentos se tornam princípios operacionais que nos direcionam para um caminho errado. São as 6 mentiras que nos separam do sucesso. E aqui estão elas aqui, ó. Tudo importa igualmente, multitarefas, uma vida disciplinada, a força de vontade está sempre à disposição e uma vida balanceada, grande é ruim. O que a gente vê? Que tudo isso que a gente fala e vive no dia a dia, você precisa de ser multitarefa. Na verdade, você tem que ter uma vida disciplinada. Meu, e isso é cobrado da gente. E de fato a gente precisa realmente ter disciplina. Mas disciplina no quê? Disciplina para fazer o quê? Se você tiver uma vida disciplinada para você viver uma vida corrida, maluca, começa de manhã e toca o dia e vai à academia, aí levanta de manhã, vai à academia, depois vai trabalhar, depois cuida de filho, faz almoço, e depois volta do trabalho, e à noite você vai estudar, ou às vezes tem que fazer alguma outra tarefa. Meu Deus, é uma loucura. Mas se você estiver disciplinado nisso, você vai acabar de fato entrando dentro daquilo que a maioria das pessoas estão hoje. Estão estafadas, cansadas, dormem, não descansam, porque uma vida cheia de coisa para fazer. Então, o que o livro fala? O livro fala que a gente precisa desmistificar, e aqui eu linkei
6 dessas mentiras que a gente vive hoje e eu quero destrinchar uma por uma com vocês aqui, ó. Mentira, tudo importa igualmente. A lista de tarefas, um diretório desorganizado, que reúne simplesmente as coisas que você acha que precisa de fazer, leva você a todos os lugares, menos aonde você quer. Eu falo porque, aqui, né, olhando o livro, a gente vê assim, cara, que exatamente o que a galera prega hoje, que é o quê? Cara, você tem que levanta de manhã, você faz a sua listinha de fazer esse monte de coisa, e nesse monte de coisa que você faz, você acha que você, cara, tá fazendo certo. E se você não estiver fazendo desse jeito, porque alguém na internet está fazendo, ou alguém que você conhece está fazendo, se você de fato não fazer isso, você está errado, né? Mas o que o livro fala com a gente? O que seria uma lista de algo que faz sucesso? O que é sucesso? Sucesso é fazer aquilo que você já faz de maneira bem feita. Essa é a grande verdade, né? Uma diretiva organizada aponta para uma direção específica. Quando você tem uma lista de tarefas, tá? E você não consegue pegar essas suas tarefas do dia a dia, e você conseguir colocar essas tarefas alinhadas aonde você quer chegar, isso só vai fazer você cansar. Tipo assim, eu estou fazendo atividade física, levanto de manhã e faço atividade física. Mas para que eu estou fazendo atividade física? Eu tenho que ter uma razão, né, que é aquilo que o livro chama de sucesso. Eu preciso ter uma razão, eu preciso de saber aonde que isso vai me levar. Se você tiver uma justificativa muito superficial dessas tarefas que você está fazendo, logo você vai se desmotivar e isso vai fazer com que você se canse. Por exemplo, ler livros. Para que eu vou ler? Estou lendo os livros aqui para quê? Qual que é o meu objetivo quando eu paro para fazer uma leitura? Se eu estou fazendo uma leitura, se eu estou aqui pegando esses livros aqui, qual que é o objetivo com isso? O que essa leitura vai me beneficiar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Entende? Então, quando a gente fala de sucesso e de tarefas, a sua tarefa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ele precisa de estar conectado com o seu futuro. Então, se as pessoas chegam e falam para você, tudo importa igualmente, mentira. Tudo não importa igualmente. Cada coisa tem a sua importância para um determinado momento. Por exemplo, tem um momento que ler é muito importante. Quando que é muito importante? Quando você está preparando alguma coisa, quando eu estava lendo esse livro para poder preparar esse conteúdo aqui para você, essa leitura para mim aqui é muito importante. Não só para preparar esse conteúdo aqui para gravar para vocês, mas também para a minha vida e qual a relação que isso aqui tem no futuro. E eu sempre falo, esse livro aqui é um livro que é leitura indispensável para todos os meus alunos. Eu sempre falo para eles, cara, vocês têm que ler esse livro, e esse livro, quando está na mentoria, ele é obrigatório. A maioria aqui, o Pareto fala aqui, a maioria do que você quer virá da minoria do que você faz, que é o que Pareto fala, né? O princípio 80-20 afirma que 20% dos seus esforços vai te levar você a 80% dos seus resultados. Então, cara, às vezes você entra naquela correria, eu falo, eu tenho uma gráfica também, e às vezes na gráfica a gente começa a querer fazer um monte de coisa, mas quando eu vou lá no relatório e olho lá na curva ABC, eu começo a observar que a maioria dos resultados que eu tenho aqui para a empresa, elas vêm de determinados produtos, de uma margem de produtos que me gera 80% dos resultados. E aí, às vezes, que eu já fiz isso aqui inclusive, tá? Não, vou diversificar, vou abrir outras frentes e tal. E quando eu começo a fazer um monte de tarefa, eu tiro o olho daquilo que realmente importa. Então aqui, o que é que se você fizer hoje, em 20% do seu tempo vai gerar 80% dos seus resultados? E isso tem que estar linkado, conectado com o teu futuro, tá? Então leve esse princípio de verdade. Coloque esse princípio ao extremo. Falando, peraí, quais são se eu fizer 20% disso daqui, que é o que? Às vezes é geração de conteúdo, às vezes é um produto que você faz, às vezes é um tipo de serviço que você presta, às vezes você tem uma prestação de serviço e faz um monte de serviço, um monte de coisa.
um monte de gente. Às vezes você trabalha demais, muita tarefa, e você acaba tendo pouco resultado. E às vezes, se você focar naquilo que realmente faz sentido, tá? Que se eu fizer em cima disso daqui, qual tarefa que eu fazer ao longo disso, que vai ser minha única coisa? Qual vai ser minha única coisa que vai me trazer esse resultado, tá? A mentira número 2 aqui. Ser multitarefa é ser eficiente. Meu, isso aqui é uma baita de uma mentira, cara. Não tem jeito de uma pessoa ser multitarefa. Cara, fala aí pra mim, quando é que você consegue fazer duas, três coisas ao mesmo tempo? Você não faz duas, três coisas ao mesmo tempo. Não adianta. Você tem que focar. E aí o que faz aqui? Fazer tudo ao mesmo tempo é uma mentira. Quando você tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou não dá conta, ou faz mal a ambas. E isso aqui é uma armadilha, porque o que a gente começa a observar? A gente começa a observar que muito da realidade que a gente vive hoje, a gente vive uma realidade de multitarefas. Você tem que ser aquela pessoa que faz um monte de coisa, e se você não estiver fazendo esse monte de coisa, você é uma pessoa improdutiva. E você olha, entra na internet e dá uma olhada para você ver. Tanto é que assim, cara, internet, das pessoas que a gente acompanha na internet, você tem que parar e prestar muita atenção. Por quê? Cara, a internet ela quer vender resultado, a internet ela quer vender status, a internet ela quer vender tipo aquilo que ela quer que você veja. E cara, cá entre nós não é assim. Eu falo pra você porque eu participei de muito dessas coisas. Você tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer, você tem esses resultados de negócio, você tem que levantar muito cedo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, você começa a fazer um monte de coisa, você vê, cara, você acaba vendo que você não tem o mesmo resultado que aquelas pessoas acabam tendo. E aí que você acaba ficando mal. Então, essa questão de ser multitarefas é mentira, tá? Você tem que aprender a focar naquilo que faz sentido para você no seu dia a dia. Esse ano, eu iniciei alguns projetos e eu comecei a montar, né, e os conteúdos que eu quero falar e tal, e eu até no começo achei que eu queria fazer um canal sobre isso aqui que eu estou fazendo, um canal para empresa e tal. E aí, lendo o livro, eu cheguei numa conclusão que, cara, não adianta você fazer um monte de coisa. Você tem que aprender a trazer a tua atenção para aquilo que você acredita que vai trazer mais resultado para você no longo prazo. E eu acredito que YouTube é uma das ferramentas que, no longo prazo, vai me trazer aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou imaginando, aquilo que eu estou querendo. Então, eu acredito que é por aqui que eu preciso de ir. Mas, às vezes a gente, na ânsia de querer muita coisa, o que a gente faz? Começa a querer fazer um monte de conteúdo, começa a querer fazer, um monte de tarefas e acha que é aí que você vai ter o resultado, e aí que você vai ter o sucesso que você imagina ter. Mas na realidade não é isso não. Tá? Aqui, ó. Pesquisadores estimam que os trabalhos eles são interrompidos a cada 11 minutos e perdem quase 1/3 do dia. Ou seja, para se recuperar dessas distrações. Cara, isso é uma coisa que, quando eu li isso aqui, né, algum tempo atrás, eu falei, puta, mas é uma realidade. Se você está aqui sentado, eu estou aqui montando o trabalho, estou aqui estudando e tal, leva um tempo enorme para que eu consiga entrar num tempo para poder me concentrar e ficar focado naquilo, quando uma simples notificação do celular, um e-mail que chega, um WhatsApp, alguém que bate na porta, cara, te desconcentra total, e aí você tem que começar a fazer tudo de novo. Ou seja, fazer muita coisa ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Steve Uzel. Então, se você está fazendo um monte de coisa, você vai aumentar a chance de você não fazer nada. E assim, mas Wilson, cara, o que eu faço para poder tornar meu dia produtivo? Cara, se você tem um monte de tarefa no seu dia, cara, você tem que aprender a diminuir essas tarefas, tá? Você tem que aprender a olhar e ver o que realmente importa para você fazer naquele dia.
Porque um monte de tarefas na sua cabeça também só vai te trazer perturbação mental e não vai trazer resultado. E aqui no livro, olha só, isso aqui que eu anotei aqui, ó. O segredo da vida é uma única coisa. Numa cena do filme Amigos Sempre Amigos, o cowboy Curly revela o segredo de uma vida a Mitch. Curly, sabe qual é o segredo da vida? Mitch responde, não. Qual é? Curly diz, isto. Ele mostra um dedo. Mitch, seu dedo? Curly, uma coisa, uma única coisa. Concentre-se nisso e o resto não vale mais nada. Ou seja, uma única coisa é o melhor caminho para você conseguir o que quer. Resultados extraordinários são diretamente determinados por quão específico você consegue tornar o seu foco. Cara, isso é muito importante. Por isso que estamos no início de ano agora, e o que é que a gente tem o hábito de fazer? A gente tem o hábito de ficar aqui procurando, cara, vai começar o ano, vou fazer isso. Uma das metodologias que eu utilizo, que são os pilares, né, são os 11 pilares, eu sempre falo, né, para os meus alunos, cara, você tem que escolher uma única coisa em cada um deles. Então, para a saúde, o que você vai fazer? Cara, para a saúde eu vou fazer isso. Cara, na sua família, o que você vai fazer? Eu sei que você tem que ter tempo de qualidade, você tem que ter tempo com a esposa, com os filhos. Cara, o que você pode fazer? Uma única coisa que você pode fazer na tua casa, que você não vai negociar, que vai fazer diferença no futuro. Qual é? Uma única coisa. Qual a única coisa que você vai fazer com a tua esposa ao longo desse próximo ano? Que vai fazer total diferença. Qual a única coisa que você vai fazer na tua vida espiritual? Cara, esse ano eu vou orar todos os dias, ou eu vou ler a Bíblia todos os dias, ou eu vou, sei lá, na igreja todos os dias, eu não vou faltar nenhum culto ou alguma coisa assim. Qual que é a coisa que uma única coisa que você fazer que vai trazer total diferença? Qual a única coisa que você vai fazer com a tua saúde, que se você fizer de fato com a tua saúde, você vai ter uma mudança de longo prazo? Então, escolher uma única coisa. Escolher qual que é a única coisa que você vai escolher para a tua vida, para de fato você enxergar que isso lá na frente vai fazer total diferença. Tá? Então é uma coisa só. Tá? Uma única coisa. Isso vai trazer o quê? Olha que legal essa anotação que eu vou colocar para você ver. O efeito dominó, como um pequeno gera algo grandioso. No Core Concept, sucesso extraordinário é sequencial, não simultâneo. Aqui começa linear e se torna geométrico. Se você já estudou o mercado financeiro, né, ou até mesmo essa analogia aqui se você procurar na internet, né, uma pecinha que você derruba aqui no exemplo de dominó aqui, lá no final ela derruba uma coisa enorme. A gente tem o hábito de ignorar as pequenas coisas. Isso é muito ruim, cara, isso é muito ruim. A gente tem, por exemplo, né, eu estou já construindo conteúdo, né, gerando conteúdo já para o YouTube já tem muitos anos. Mas eu, tipo assim, nunca coloquei isso aqui de maneira organizada do jeito que eu estou querendo fazer agora. Colocar a maior quantidade de conteúdo que eu puder durante o mês, durante a semana, durante o mês. Por quê? Eu já vi que às vezes eu coloco conteúdo, às vezes tem 1, 2. Eu tenho um outro canal, e nesse outro canal é engraçado. Nesse outro canal, que é um canal do YouTube também, que eu gero outro tipo de conteúdo, e lá eu estou mais consistente. E eu comecei a observar que o primeiro dia é 1, 2, depois 3, depois 4, depois 100, depois 200. Tem vídeo que deu 4, 5 mil visualizações. Eu fico olhando, olha só. O segredo está no quê? Na perseverança de você falar, não, eu vou fazer isso aqui todo dia. Então eu tenho um objetivo, vou fazer isso aqui todo dia. E isso é o que vai fazer o resultado aparecer. Só que hoje, em função de tudo aquilo que a gente vive hoje, a gente quer resultado muito rápido, né? E se o resultado não acontece no tempo, no momento que eu quero, eu acabo me frustrando, acabo parando de fazer, isso nunca vai me levar a lugar nenhum. Então o que é? Eu tenho que ter uma única coisa. Qual que é a única coisa que eu vou fazer? E quanto que eu estou comprometido com essa única coisa para que isso aqui vá adiante e eu não pare de fazer isso? Quanto que eu estou comprometido? Se eu estiver comprometido de fato, cara, em algum momento isso aqui vai acontecer, tá? Aqui, ó, seguindo aqui no slide.
Em 1983, Lorne Whitehead, acho que é assim que se fala, descobriu que um único dominó é capaz de derrubar o outro dominó 50% maior. Cada dominó em pé representa uma pequena porção de energia potencial. Alinhe o bastante com um simples toque, você pode iniciar uma reação em cadeia de poder surpreendente. Então, cara, imagina aí. É assim, é igual vendas, né? Não sei se você empreende, mas é igual aqui, quando eu comecei essa empresa aqui, há 4 anos atrás. Cara, 4 anos atrás, baita do desafio, vendia muito pouco, mas a consistência, né, do dia a dia vai gerando experiência, vai gerando know-how, você vai aprendendo a lidar com as coisas e graças a Deus a empresa cresceu. E isso é em tudo na vida. Isso é em tudo na vida. Se a única coisa que você estiver fazendo é algo que tem potencial para te alavancar, com certeza essa única coisa que você está fazendo de forma consistente, ela vai proporcionar isso. Agora, se você também ficar fazendo uma única coisa negativa, cara, que a maioria das pessoas tem essa tendência, né? Nós temos essa tendência de às vezes acreditar que o ruim tem mais chance de acontecer do que o que é bom, a gente acaba parando e acaba focando nessa coisa ruim. Então, olha aqui o exemplo do dominó. Uma ação que você tem hoje, consistente, imagina o que essa ação vai resultar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Eu tenho estudado muito sobre o crescimento de canais no YouTube e eu tenho visto exatamente isso. Que um canal, ele cresce a partir do que os algoritmos, ele olha se o teu conteúdo é bom, se o teu conteúdo ele agrega na vida das pessoas alguma coisa, e eu espero estar agregando aqui na tua vida alguma coisa com esse conteúdo, e a consistência. Então, se eu gero um bom conteúdo e esse conteúdo ele tem a capacidade de mudar uma vida e esse conteúdo é consistente ao longo dos anos, ele vai ter o resultado que a gente imagina, que a gente está buscando, tá? Então por isso tem que fazer essa única coisa aqui. Olha só, ainda continuando a analogia aqui, ó. Um dominó de 5 centímetros de altura. Olha o que ele tem capaz, ó. No 18º dominó, ele já é capaz de derrubar a Torre de Pisa. O 23º tem a capacidade de derrubar, olha que louco isso, tem a capacidade de derrubar a torre lá, Eiffel de Paris, e o 31º, o Monte Everest. E olha lá, e o 57º, praticamente a distância entre a Terra e a Lua. Olha que louco isso, né? O poder, por isso que assim, ó, você vai conseguir resultados extraordinários, tá? Se você manter essa consistência nessa única coisa. Então assim, cara, Maílson, tá, beleza, e aí? Cara, essa única coisa, ela tem que ser consistente, tá? Por exemplo, vou ler livro. Cara, ler é muito bom. Eu vou ler livros. Tá, beleza, estou aqui lendo livro e tal. Eu tenho dificuldade de ler um livro inteiro, mas tá bom, o que eu vou fazer? A única coisa que eu vou fazer com relação ao livro é ler 10 páginas por dia. Pronto, uma única coisa, tá? Eu vou na academia, qual que é a única coisa? Eu vou na academia, vou fazer os exercícios que eu preciso de fazer no período de 1 hora por dia ou 40 minutos por dia. Eu vou fazer isso, tá? Qual que é a única coisa? A única coisa que eu vou fazer no meu negócio? Eu vou gerar conteúdo. A única coisa que depende de mim é gerar conteúdo, e eu vou gerar esses conteúdos ao longo de sei lá de quanto tempo aí, 1 ano, 2 anos, eu vou fazer isso, tá? Com isso, ao longo do tempo, você começa a ter esses resultados. Qual que é a pergunta aqui? A pergunta foca. A pergunta que derruba todas as outras em uma só. É um mapa para o mais amplo e uma bússola para o seu próximo passo. Qual a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Nas mentorias, é engraçado que assim, quando eu faço um mapeamento das necessidades, né, do estado desejado atual das pessoas, são 11 pilares, mas engraçado que dentro do processo a gente fala assim, tá, e eu falo para eles, escolhe 3, desses 3 escolhe um.
É engraçado que quando você escolhe uma atividade dentro de um contexto de 11, essa única ação que você toma dentro de um, ela tem a capacidade de puxar as demais. Eu lembro que eu tive uma mentorada que ela tinha dificuldade com o relacionamento dela e tal, e a gente conversando e tal, ela me procurou por questões profissionais, mas a gente acabou identificando o problema que era na área do relacionamento, a gente trabalhou isso, e engraçado, até hoje assim a gente conversa, quando a gente trabalhou esse pilar do conjugal dela, e foi a única coisa que a gente trabalhou por uns 4 meses, refletiu em todas as outras áreas. Às vezes o que acontece? Você está focando na coisa errada. Às vezes o que acontece é que você está focando a tua energia numa coisa errada, tá? E para terminar esse vídeo aqui, que já está ficando comprido demais, tá? Olha que legal isso aqui, ó. Qual a única coisa que eu posso fazer de modo que ao fazê-la o restante se torne mais fácil ou desnecessário? E aqui vai, o que você pode fazer nas suas finanças? O que você pode fazer para a tua vida espiritual, para a tua saúde física, para a tua vida pessoal, para os seus relacionamentos, para os seus negócios, para o seu trabalho? Qual que é a única coisa que você vai fazer nessas áreas? Se você focar uma única coisa para isso, eu te garanto que você vai ter resultado. Não tem como você não ter, tá? Não tem como você não ter resultado. Então, para terminar nossa conversa aqui, faz o seguinte, tá? Qual é a única coisa que você vai fazer nesse ano que você acredita que se você fizer, você vai ter esse resultado? Eu aconselho você demais, tá? A ler esse livro aqui, a única coisa. Lê esse livro de verdade, lê ele. É um livro aqui que não tem muitas páginas. Eu li esse livro aqui 2, 3 dias. Você lê esse livro, se você quiser, se ele for a tua única coisa nesse período. Lê ele e ele vai te ajudar a dar essas direções, tá? Porque assim, se você de fato focar nessa única coisa, você vai sentir um alívio, porque cara, carregar muita coisa, fazer muita coisa, ter essa ânsia que a gente tem de querer ter esses resultados absurdos, isso acaba trazendo mais cansaço do que resultado. Então, foca nisso daí, tá? Qual é a única coisa? Cara, isso vai mudar a tua vida, tá? Assim, eu tenho diversos alunos que eu passo esse livro para ler, e toda vez que eu passo, alguns deles, eu me recordando aqui agora, que um deles teve um crescimento exponencial na empresa dele, porque ele identificou qual que era o trabalho, o principal serviço dele. E quando ele começou a focar nisso, ele começou a dizer não por um monte de coisa que ele fazia ao longo do dia, e ele conseguiu ter mais foco naquilo que realmente trazia resultado para ele, e a empresa dele cresceu de forma absurda em 1 ano. Tá? Isso pode acontecer com qualquer um quando você foca de fato naquilo que você precisa de fazer, tá bom? Então, se você chegou aqui, eu quero que você escreva aí qual que é a única coisa que você vai fazer a partir de agora para que você tenha esses resultados extraordinários. Beleza? Deus abençoe você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.